Amém, glória a Deus. Nós vamos para o quarto tema da nossa apostila, o novo nascimento. Então, depois de entendermos sobre o pecado, de entendermos a necessidade de um novo nascimento, de aceitarmos Jesus, nos arrependermos do nosso pecado, nós partimos então para o novo nascimento. Nós somos uma nova criatura. O que implica em ser uma nova criatura? Implica em entender que eu não sou mais uma pecadora. Eu não vivo mais do ofício do pecado. Pelo menos eu não devo viver mais do ofício do pecado. Tá? Por quê? Porque eu sou uma nova criatura. Cristo Jesus está sobre a minha vida. E a partir de então, todas as vezes que eu ainda tropeçar, porque consequentemente a minha vida cristã a partir de então, eu costumo dizer que é como uma escadaria. A cada dia eu vou crescendo, a cada dia eu vou aprendendo, a cada dia eu vou me santificando, a cada dia, até que Deus me recolha e então eu não peque mais, eu não tenha mais nenhum problema com o pecado. Mas nós temos ainda tropeços, nós temos ainda deslizes. Mas o que fazer então? Me arrepender. Dizer para o Senhor Jesus, eu me arrependo desse pecado, olha, eu cometi de novo, eu errei de novo. O que eu não posso é levar uma vida como eu tinha antigamente. Eu não posso olhar para a cruz, entender todo o sacrifício, o amor de Deus por mim, ver tudo que Jesus fez na cruz pela minha vida e continuar na mesma vida de pecado que eu tinha, e continuar na mesma vida desregrada, na mesma vida de iniquidade como eu tinha antes de entender o sacrifício de Jesus por mim. É verdade que às vezes as pessoas falam assim, mas eu nem peco. Mas você já nasceu pecadora. Eu nem pecava. Não, mas você já nasceu pecador. Só de você dizer que você não diz, que você dizer que não tem pecado, você já é um pecador. Por quê? Porque você está mentindo para você mesmo. Então a palavra de Deus diz que a partir do novo nascimento, eu agora sou uma nova criatura. Eu recebi uma identidade celestial. Eu sou agora filha do Deus vivo e eu tenho que andar em novidade de vida. O que é andar em novidade de vida? É levar uma vida digna de um filho de Deus. Quando eu fui gerado pelos meus pais, pelo meu pai me deu uma educação humana, meu pai me deu uma educação, me deu diretrizes para me direcionar a ter uma vida reta, a ter uma vida boa, a ter uma vida direcionada. Ele o pai físico nos dá a direção. Hoje eu sou filha do Deus vivo, a minha responsabilidade é muito maior. É muito maior. Quantos nós tivemos pais falhos, pais que às vezes cometiam erros, cometiam pecados e queriam que os filhos não copiassem, não os vissem como testemunho, como referência. Então Deus não é assim. Deus é a nossa referência, Jesus é a nossa referência e é para Ele agora que nós temos que olhar. É diretriz na palavra de Deus que nós devemos buscar. Hoje em dia nós vemos o pecado sendo maquiado por conversas da sociedade, por exemplo. Hoje um infrator ele é um infrator porque ele é um coitado, ele é uma vítima da sociedade. Para Deus não, para Deus isso é pecado. Para Deus isso é pecado. Deus não maqueia pecado. Pecado é pecado e ponto. Como nós falamos, uma única ordem Deus deu para Adão de não comer um fruto e ele comeu. E isso desarmoniou toda a natureza. E isso impactou toda a raça humana, contaminou toda a raça humana. Deus é reto, Deus é santo, Deus é perfeito. E Ele diz, sede santo porque eu sou santo. Então nós devemos buscar a santidade, andar no caminho de Deus, deixar para trás as más companhias, os vícios, as vestimentas de sensualidade. Eu não estou aqui falando de usos e costumes, mas uma mulher que crê no Senhor, uma mulher que se converte ao Senhor, ela deve se vestir decentemente, ela não deve se vestir de forma atrativa aos olhos de outras pessoas para elas entrarem em pecado. Então nós devemos ter uma vida decente diante de Deus. Devemos sempre fazer a pergunta, será que Deus se agrada dessa roupa?
Será que Deus se agrada dessa atitude? Será que Deus está vendo esse vício que eu continuo? Deus está vendo tudo, Deus está vendo tudo. E Ele te fez habitação do Santo Espírito para que o Santo Espírito de Deus possa te ajudar a se libertar de tudo isso, possa te convencer do pecado, possa te mostrar aquilo que é pecado, aquilo que você está fazendo que desagrada ao Senhor. Não há como eu dar uma regra de que isso ou aquilo é pecado. Aquilo que Deus vai se manifestar através da obra do Espírito Santo, te mostrando e te revelando que isso agrada ou não ao Senhor. Então a nossa vida agora é diferente, totalmente diferente. A partir da nossa conversão, nós temos que ter uma vida totalmente contrária àquilo que ao caminho que a gente havia tomado. Conversão é isso, é mudar de direção, é mudar de rumo, é mudar de alvo, é mudar de meta. Isso é conversão. Isso é ter uma vida, não só a vida, mas a mente transformada por Cristo Jesus. E para isso, a nossa regra de fé e de prática é a palavra de Deus. Ok? Esse foi nosso quarto tema. Nosso quinto tema é o batismo nas águas. Após eu entender a salvação, após eu entender que eu sou um pecador, após esse novo nascimento, eu então vou me batizar. Tá? O batismo nas águas é uma ordenança da palavra de Deus, ela está na palavra de Deus. É você anunciar para o mundo que você agora é do Senhor Jesus, que você agora tem um Salvador. Esse é o sentido do batismo. Batizar é você ser submergido completamente em água. E esse é o significado da palavra batismo. Então, o batismo é uma ordenança da palavra de Deus. Nós vemos o próprio Senhor Jesus demonstrar uma prontidão em se batizar, sujeitar-se aos preceitos de Deus. Ele comprova que João Batista foi enviado para preparar o caminho por meio do arrependimento e do batismo. Então eu me arrependo e eu me batizo. Lá em Marcos 16:16 diz: quem crê e for batizado será salvo. Porém, quem não crê será condenado. Obviamente o batismo não é o batismo que me salva, ok? O batismo é de quem crê. Eu posso aceitar Jesus, uma pessoa pode aceitar Jesus hoje e vir a falecer antes do batismo e ela está salva, tá? Então quem crê, né? A palavra de Deus diz: quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. A nossa salvação está ligada à nossa fé. Obviamente, eu não posso dizer que eu creio no Senhor, que eu amo o Senhor, que eu frequento a igreja do Senhor há não sei quanto tempo, leio a Bíblia, oro e não tenho ainda esse comprometimento de me batizar. O batismo é uma ordenância. O batismo é você estar em obediência à palavra de Deus, tá? Lembra lá do pecado de Adão, a desobediência. Foi o que contaminou toda a raça humana. Então o batismo é uma ordenança da palavra de Deus. Não imagine que você precisa estar uma pessoa que já tenha abandonado todos os seus vícios, tenha tido já tenha uma vida completamente transformada para você estar preparada para o batismo. Não é assim. O batismo é de quem crê e está disposto a ter uma nova vida, está disposto a andar com o Senhor, está disposto a ter uma vida transformada. Por você próprio, você não vai conseguir. Mas isso é obra do Espírito Santo em nós, quando nós cremos, quando nós nos arrependemos e quando nós obedecemos a Deus e fazemos aquilo que a palavra dele nos determina. Então, o batismo é uma experiência fundamental, necessária e essencial na vida de um cristão. Ela é uma experiência simbólica, mas real. Quando nós somos inseridos na água, é como se nós estivéssemos participando do sepultamento do velho homem. Quando nós somos tirados, quando nós levantamos da água, nós somos uma nova criatura, nós estamos em uma novidade de vida. Essa é a representação do batismo. Sempre
A partir do momento que nós participamos do batismo, nós somos uma nova criatura, nós realmente somos inseridos no corpo de Cristo, passamos a fazer parte da membresia da igreja, passamos a participar da ceia do Senhor, outra ordenância importantíssima da palavra de Deus. Eu vejo às vezes pessoas que vêm para o batismo que estão na igreja há muitos anos e nunca participaram de uma ceia, e nunca quiseram se batizar. Não faz sentido isso. Se você crê, se você entende tudo isso, né? Então você tem que fazer. Não adianta você falar que crê, mas não faz, não toma uma atitude, não quer ter uma vida transformada e direcionada pelo Espírito Santo. Então o batismo é uma experiência real, necessária, e é uma ordenância da palavra de Deus. A partir do batismo eu participo da ceia do Senhor, que é um momento de extrema importância, porque Jesus, quando ele fez a ordenância da ceia, ele diz: fazei isso em memória de mim. Então, no dia que eu venho para a ceia aqui na nossa igreja, normalmente, rotineiramente, né, a nossa ceia ocorre no segundo domingo de cada mês, e nesse dia é o dia em que nós participamos da ceia, trazemos os nossos dízimos, as nossas primícias, enfim, nós participamos da ceia. A Bíblia diz que nós devemos falar com Deus, olhar para dentro de nós, ver como está a nossa vida com Deus, ver se tem algo que precisa ser ajustado, pedir perdão para Deus, vir para esse momento tão especial, tão precioso que é a ceia do Senhor, para nos recordarmos do sacrifício que Ele fez por nós. E que Ele diz que Ele voltará. A ceia é esse momento de você se recordar da promessa que Jesus fez e nos deixou de voltar para buscar a sua igreja. Amém? Então, o batismo nas águas é esse passo super importante. Depois do batismo nas águas, nós temos aqui na nossa apostila o item 6, que é o batismo com o Espírito Santo. O que eu posso, é um assunto bastante vasto, mas o que eu posso dizer a respeito do batismo com o Espírito Santo? Em primeiro lugar, a partir do momento que eu aceito a Jesus como meu Senhor e Salvador, que eu sou inserida como filha do Deus vivo, o Espírito Santo de Deus, ele passa a habitar em mim, é ele que me convence do pecado, é ele que vai me instruir na palavra de Deus, é ele que me traz muita clareza a respeito de Deus e a respeito da minha necessidade de um Salvador, de ter uma vida reta diante de Deus. Mas a palavra de Deus também fala a respeito de um batismo com o Espírito Santo. Isso é uma experiência pessoal que que está disponível a todos nós. É uma experiência espiritual que a casa de oração entende que é para os nossos dias. Lá no livro de Atos 39 fala a esse respeito, que seria para os filhos dos filhos. Lá em Joel 2:28 fala também a respeito desse batismo com o Espírito Santo. Então a nossa igreja, ela crê que os dons espirituais é para os nossos dias. Nós cremos no falar em línguas, enfim, nós cremos que o batismo com o Espírito Santo é para os nossos dias. Na palavra de Deus, nós vemos alguns símbolos do Espírito Santo, nos mostrando a maneira de agir do Espírito Santo através desses símbolos. Nós temos lá, por exemplo, o fogo. Fala por que expressar ou representar o Espírito Santo como fogo? Porque o fogo, ele queima. Se você colocar o ouro, para ele ser purificado, ele precisa de muito fogo, de muito calor. Então o Espírito Santo, ele nos aquece, o Espírito Santo nos purifica, o Espírito Santo nos ilumina. É essa representação do fogo. Depois nós temos também como o vento. Eu não tenho como pegar o vento, eu não vejo o vento, mas eu percebo que o vento é real, eu sinto a presença do vento. Assim é o Espírito Santo de Deus. Você sente a presença dele, você ouve a voz dele através da sua consciência, aquela voz que te fala não faz isso, aquela voz que te alerta
aquela voz que vai estar no seu interior, te direcionando para o caminho da verdade. Nós temos também a representação como água. Por que água? Porque ele nos limpa, ele nos purifica, ele nos lava, ele nos transforma. Depois nós temos como óleo. No Antigo Testamento, o óleo ele era muito usado para ungir reis, para ungir pessoas especiais para um ministério especial. Então o Espírito Santo também faz isso. O Espírito Santo nos unge, nos dá uma unção especial para nós exercermos determinados ministérios. Depois nós temos também ele sendo representado pela pomba. Por que a pomba? Porque a pomba é uma ave dócil, ela não tem vesícula, ou seja, ela não tem amargura, ela representa a paz. Então, por isso ele é representado também por essa ave. Então, como que eu recebo o batismo com o Espírito Santo? Em primeiro lugar, você deve crer, que é para os nossos dias. Em segundo lugar, orar e pedir para Deus. E só Ele pode te dar, só Ele pode te conceder, orar e pedir ao Espírito Santo, na verdade, né, que é Deus, e pedir a Ele que te batize com o Espírito Santo. E crer. O batismo, na verdade, não é para o nosso orgulho, não é para dizer que nós somos mais espirituais do que esse ou do que aquele. O batismo com o Espírito Santo é para acrescentar, é para sermos úteis no reino de Deus, tá bom? Por exemplo, um dos batismos muito almejados, às vezes, por um cristão, é o falar em línguas. Mas o falar em línguas, ele tem que ser moderado, ele tem que ter ordem, ele não é para escândalo, ele tem que ter decência dentro da igreja. Então nós temos que muita coisa aprender a respeito do Espírito Santo e conhecer mais e mais a esse respeito. Talvez em outras aulas uma aula mais complexa, a gente aprenda sobre isso. Amém? Nosso terceiro tema, oração. Bom, o que é orar? Orar é uma conversa pessoal com Deus. É você falar livremente com uma pessoa da qual você tem toda a confiança de falar de todo o assunto, sem que amanhã aquilo que você confessou, falou para ele, vai estar em algum jornal, vai estar em alguma revista, vai estar na internet. Deus, ele não quer te expor. Deus, ele quer te curar. Deus, ele quer te conduzir no caminho da verdade. Deus, ele quer te abençoar. Deus, ele quer te santificar. Então, orar é esse momento de você abrir o seu coração para Deus, é esse momento de você falar com Deus. Deus não se impressiona com palavras bonitas, Deus não se impressiona com linguajar correto, Deus não se impressiona com nada disso. Deus se impressiona com a sua sinceridade. Deus quer a sua vontade de mudar. Deus quer a sinceridade do seu coração. Por qual motivo você tem orado? Você deve buscar a Deus por todos os motivos, amém, porque a palavra de Deus diz que nós devemos depender dele para tudo e devemos agradecer a ele por tudo. Então nós devemos orar por todos os motivos. Mas qual a tua motivação? Qual a tua motivação? Você está indo diante de Deus com a motivação correta? Ah, Senhor, eu quero tanto ter esse dom, porque a minha irmã tem e eu não tenho. Isso não é motivação correta, isso não agrada a Deus, isso não vai te acrescentar nada diante de Deus. Entende? Então, Deus, ele quer a nossa sinceridade, ele quer a nossa transformação, mas ele quer a nossa oração, uma oração decente, uma oração reta, uma oração sincera, uma oração de transformação. Deus, eu não consigo mudar, Deus, eu não consigo mudar, eu quero mudar e só o Senhor pode me ajudar. Deus se agrada disso. Deus se agrada quando você reconhece que você está mal. Deus se agrada quando você reconhece que você não está conseguindo por si mesmo vencer essa ou aquela barreira, se dominar nessa ou naquela situação. Deus se agrada quando você se expõe a Ele, quando você abre o teu coração diante dele e se confessa a Ele. É isso que Deus quer de você. Tá bem? Então, Deus não vai se impressionar com orações bonitas. A oração pode ser longa.
Glórias a Deus de você poder ficar na presença de Deus, ter horas na presença do Senhor, orando, falando com Ele, se expressando, dizendo para Ele a grandeza dEle. Assim deve começar a nossa oração. Começar sempre expressando a grandeza dEle, reconhecendo o sacrifício de Jesus, reconhecendo que somos filhos de Deus e que temos livre acesso a Ele para pedir o que quisermos diante dEle e para recebermos conforme a vontade dEle. Então nós temos tempo suficiente para estarmos na presença de Deus e orarmos o quanto de tempo nós quisermos. Isso quando nós estamos, obviamente, no nosso quarto, na nossa casa, na nossa individualidade. Mas nós também podemos, numa situação de emergência, fazer uma oração com poucas palavras. Senhor, tem misericórdia. Senhor, me socorre. Isso são orações instantâneas, necessárias e que Deus ouve instantaneamente. Então a oração ela pode conter duas palavras, uma palavra, Senhor, e ela pode ter um monte de palavras. Então não importa o tamanho da minha oração, não importa qual a oração, importa que eu ore, importa que eu busque, importa que eu dependa de Deus, importa que eu entenda o quanto eu preciso de Deus. Quando eu leio a palavra de Deus, Deus fala comigo. Quando eu oro, eu falo com Ele. Eu expresso as minhas angústias, eu expresso as minhas alegrias, porque eu não devo buscar a Deus só quando eu estou com necessidade, só quando eu estou com tristeza. Eu devo buscar a Deus em alegria, eu devo buscar a Deus em júbilo, eu devo buscar a Deus em gratidão. Muitas vezes as pessoas pedem tantas coisas com Deus, recebem a bênção e depois nem se lembram de agradecer a Deus. Então nós devemos orar. E qual a minha postura em orar? Crer que Deus pode resolver qualquer situação. Crer que Deus tem poder para agir em qualquer situação. Ah, mas me pediram oração por tal pessoa e ela está desenganada dos médicos. Deus é o médico dos médicos. Deus é o Senhor dos senhores. Deus está no controle da vida. Eu sou testemunha ocular de ressurreição de pessoas que eu já vi Deus operar. Então, para Deus nada é impossível. Nada é impossível para Deus. Então, quando eu vou orar, eu tenho que crer. Eu não posso substituir ou dar a responsabilidade da minha oração para outras pessoas. Por exemplo, eu vejo mães desesperadas por conta de filhos que estão no mundo, de filhos que estão desviados, que estão no caminho de droga e tudo mais, e muitas vezes pedem oração para esse, pede oração para aquele, pede orações para o pastor. Amém, o pastor faz uma ótima oração, amém, as pessoas podem te ajudar em oração, mas eu te garanto que ninguém vai expressar diante de Deus a tua dor, a tua necessidade, a tua vontade, o teu choro e a tua lágrima pelo teu filho. Então você tem autoridade como filho de Deus para entrar na presença de Deus e clamar pelo teu filho. Você não precisa de entregar essa responsabilidade, não deve entregar essa responsabilidade para outras pessoas. Muitas pessoas ficam, vocês oram por isso, vocês oram por aquilo, mas ela própria não tem comprometimento em oração. Então nós devemos ter um compromisso de orarmos todos os dias, todos os dias. Imagina você conviver com uma pessoa, com um cônjuge, com um namorado, com uma pessoa da família sem falar com ela. É impossível. Então você tem que falar com Deus todos os dias. E de que maneira que eu posso orar? Levantada, deitada, em pé, sentada? Tudo vai da situação, da circunstância. Às vezes você está na igreja e ora em pé, às vezes você está na igreja e ora de joelhos, às vezes você está numa vigília, orar de joelho já pode não ser tão indicado, porque você pode ter sono. Às vezes você está na cama de leito e você pode orar deitado e pedir para Deus. O que eu não devo fazer, por exemplo, é orar na hora de dormir, me deitar para orar. Obviamente eu vou pegar no sono. Então a gente tem que ter bom senso em tudo isso. Eu posso orar caminhando, eu posso orar no meu carro quando eu estou dirigindo, eu posso orar em todo tempo. Eu só não devo escandalizar. A minha oração não é para chamar a atenção das pessoas, a minha oração é para chamar a atenção de Deus. Tá bem? Então eu não preciso orar gritando e falando e na frente das pessoas, escandalizando as pessoas. Eu posso orar em alta voz na igreja, amém, não tem problema nenhum, mas eu não tenho que chamar a atenção
da minha oração, a atenção das pessoas. Eu devo chamar assim a atenção do Senhor para as minhas orações. Então, orar é um ato de fé, é uma das formas de você se achegar a Deus, e é uma necessidade para um cristão. Não há como você ser um cristão, não ler a palavra e não orar. Amém? Item